Anubis e o processo de mumificação. Temos na imagem o próprio Anubis realizando este processo. Anubis é considerado sua família o deus egípcio da morte, seu pai, o pai de todas as múmias, sua mãe Néftis, a sua esposa Anpu e sua filha Quebete. Anubis é conhecido como cabeça de chacal. Conforme a imagem de fundo, o chacal é semelhante a uma espécie de um cachorro. Anubis também, além de ser um dos principais deuses do Egito Antigo, Anubis também é considerado o condutor das pessoas para o submundo. É o senhor do embalsamento, um processo da mumificação, além de ser o juiz e o deus dos mortos, e também guardião de todas as tumbas. Assim, ele era considerado no Egito Antigo uma pessoa muito importante, um dos principais deuses da antiguidade egípcia. Era responsável pelo julgamento dos mortos, conforme temos a imagem de fundo, e ele representado com uma balança, onde em um prato da balança ficava o coração do indivíduo e do outro lado uma pena. Há quem dizem que essa pena era uma pena de avestruz. O lado que pesasse mais remeteria ao tipo de condenação do indivíduo. Se fosse o coração, ele não poderia entrar para a vida após a morte, para o submundo. Então, ele era devorado pela deusa Amut, que vamos ver a seguir. Amut era considerada a deusa devoradora dos mortos. Conforme a imagem, temos ao fundo Anubis com a balança e o coração no plano, e a Amut querendo devorá-lo, o coração. A Amut, ela tem as características: a cabeça de crocodilo, o corpo de leão e a parte de trás semelhante a um hipopótamo. Sobre o processo de mumificação, tudo começa com a mumificação de Osíris, né, que é o pai de Anubis. O deus Osíris estava em vários pedaços, ele foi encontrado, né, morto, aí restaurado, e o Anubis ele vai realizar esse primeiro processo de mumificação. Era um processo que durava em torno de 70 dias. Era usado vários tipos de produtos para a conservação do corpo, dentre eles o natrão, que é uma espécie de sal, e a resina, com uma espécie de cola. Era realizado um corte no abdômen para a retirada dos órgãos, dentre os principais órgãos, o coração. O cérebro às vezes não era tirado. Os egípcios não davam tanta importância para o cérebro. O mais importante para eles era o coração. Feito isso, esses órgãos eram depositados nos vasos canópicos, que eram recipientes que eram enterrados juntamente com o corpo. Depois era passado vinho e vários tipos de óleos bem perfumados no corpo. Por fim, o corpo era envolto a panos e tiras, finalizando assim o processo de mumificação. Após isso, o corpo era colocado em um sarcófago, uma espécie de caixão, que representava o símbolo da proteção, divindade e ressurreição. Em alguns casos, era construída pirâmides em cima de onde a pessoa estava enterrada. Esse fato acontecia em parte faraó. Temos também a questão da água, porque os egípcios eles retiravam toda a água que estava dentro do corpo através do natrão, que era o sal que absorvia essa água, ajudava a absorver essa água, porque a água é que vai dar vida às bactérias e as bactérias que vão se alimentar do corpo, né? Então, com a retirada da água, eles evitavam o apodrecimento, o estado de putrefação do corpo, o que vai fazer com que a múmia fique conservada por vários anos.
É válido lembrar que esse processo de mumificação ele poderia variar de acordo com as classes sociais. Nem todos os indivíduos da sociedade egípcia passavam por todo esse processo de mumificação complexo. Esse processo de mumificação era mais precisamente realizado no caso dos faraós e de pessoas de altos cargos. A classe mais baixa do Egito Antigo geralmente não havia todo esse ritual. Em alguns casos, nem os órgãos eram retirados. Por fim, temos aí a imagem da esquerda, que são os vasos canópicos,